Então vamos lá, vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta noite e que as bênçãos de Jesus possam estar conosco, os bons espíritos possam nos intuir, né? Nos iluminar, para que possamos ter um estudo hoje bem proveitoso para todos. Então fiquemos todos com Deus e vamos iniciar aí o nosso estudo. Seja bem-vinda, Lady Dai. Tenha uma boa noite e vamos ao nosso estudo. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, né? Que as pessoas não gostam muito desse capítulo, eu vou logo avisando. Tem uma místicazinha aí sobre esse capítulo, que deixa eu compartilhar aqui com vocês logo, que é o capítulo, vou logo adiantar o nome, Os Locais Assombrados, ou os locais mal assombrados, né? Aqueles locais em que todo mundo já ouve falar, ou no interior, ou numa casa, e alguma coisa assim, em que acontecem coisas aí insólitas, né? Coisas sobrenaturais. Então, Kardec vai tratar desse assunto porque é uma coisa que sempre aconteceu em todo canto. Todo mundo tem alguma notícia, algum relato, conhece algum lugar mal assombrado, né? Na rua que eu morava, lá na 7, né? No Alecrim, tinha lá a casa de seu Leônidas, que a gente dizia que era mal assombrada, né? Mas não lembro de ter acontecido alguma coisa lá que realmente pudesse chamar a atenção. Tem um caso que todo mundo sabe, que é a casa da Bruxa de 71, a casa número 71 do Chaves. Também tem ali o gato da Bruxa de 71. Foi o pior episódio que eu já assisti, foi quando eles entraram na casa da Bruxa de 71, que tinha lá o gatinho dela chamado de Satanás, né? Então é sobre isso que Kardec vai tratar com a gente hoje, né? Porque, claro, não pode ser somente coisa da cabeça do povo, algo que é tão generalizado, né? Uma coisa que acontece tanto, ela pode ser aumentada, né? Isso aí a gente não pode... tem gente que aumenta, né? Ouviu um barulhinho, já diz logo que viu 5 fantasmas, né? Mas que algo tão generalizado não pode ser simplesmente uma invenção de alguém, tá certo? Antes de entrar nesse capítulo, uma coisa importante, lembrando, Kardec sempre nos recomenda, a Espiritismo nos recomenda o que? Em caso de qualquer coisa em relação ao mundo espiritual, a primeira coisa que a gente faz é tentar uma explicação dentro da ciência, dentro das coisas materiais, tá? Não é porque a gente ouviu um barulho que a gente vai dizer logo que é um espírito. Ouviu barulho, ouviu movimento, a televisão acendeu, o fogo apagou, a panela fez barulho, alguma coisa do tipo. Sempre considerem as coisas materiais primeiro, né? Então você sempre considera o vento que apagou o fogo, né? Você considera... Seja bem-vindo, Alcione. Seja muito bem-vinda, com a graça de Jesus. Então... você considera que quem apagou o fogo foi um sopro, né? Um vento que passou por ali, a panela bateu, né? A panela foi um gabiru, um rato, uma ratazana, né? Uma catita que passou por ali e fez barulho na panela. Sempre considera primeiro as coisas materiais para depois considerar algo espiritual, tá certo? Temos um probleminha aí que na época de Kardec não tinha e hoje nós temos, tá? Que é o problema dos eletrônicos, né? Na época de Kardec não tinha eletrônico. Hoje em dia nós temos. E os eletrônicos a gente sabe que é muito difícil você investigar aí um problema, ou um curto-circuito, uma interferência, alguma coisa assim, tá? Então, sei lá, seu celular apagou, né? Seu celular não sei o que, não tá ligando. Foi um espírito aqui que tá fazendo meu celular não acender. Não, a primeira coisa... o seu celular caiu não sei quantas vezes no chão, caiu dentro da piscina, e considera primeiro um problema elétrico. A televisão ligou. Meu filho, essa televisão tem mais de 50 anos, então é bem provável que seja um problema elétrico que tenha feito ela ligar. Não estou dizendo para desconsiderar a situação espiritual, mas pode muito bem ser algo espiritual. E na dúvida você fica com a parte material, porque você não tem prova do que seja espiritual ali. Então, na dúvida, coisa material, tá?
Não é na dúvida espiritual. Ah, não sei o que é, então é o espírito. É o contrário. Não sei o que é, então deve ser uma coisa material. Ok? Senão a gente fica meio fanático aí, pensando que tudo são os espíritos. Tá certo? Beleza? Alguma dúvida já nesse comecinho aí? Algum problema? Alguma observação? Não, né? Vou ver se tem alguém falando alguma coisa no chat aqui. Tem, tá tranquilo. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Reclamações? Então vamos aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui o material, né? Do estudo de hoje. Tá. Todos lendo? Todos vendo? Calma, tá carregando. Estão vendo aí? Show? Beleza, vamos lá. Diz o seguinte. As manifestações espontâneas, o que Kardec quer dizer com isso? As manifestações que a gente não tem controle. A gente não chamou ninguém, a gente não pediu os espíritos para falar, não está na reunião mediúnica. Você está em casa de boas, comendo pipoca, assistindo televisão, aquela série, e de repente as coisas vão começando a acontecer. Que em todos os tempos se hão produzidos, e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades. Constituem a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados, ou para nós, aqui no Nordeste, não sei se no Sul e Sudeste, lugares mal assombrados. A gente junta aí e fica mal assombrado. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre o assunto. Então, primeira pergunta. Os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Resposta dos espíritos. Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante materializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Então, primeira parte, né? Primeiro que é afirmativa. É afirmativo. O Kardec está afirmando, os espíritos estão afirmando do que, sim. Os espíritos se apegarem às pessoas, a gente já sabe, né? Você está lá, você tem um obsessor, você tem um espírito que está lhe perseguindo, ele está se apegando àquilo. Não a nenhum objeto, mas a uma pessoa. Tá certo? Então, um espírito mau, um espírito perturbado, um espírito doente, vai se apegar para alguém por algum motivo, isso a gente já conhece. Mas o que Kardec está perguntando é se os espíritos se apegam também a locais e a objetos. O irmão desconhecido deve ser um irmão espiritual de luz. Desconhecido. Deve ser Eudes. É Eudes, tá vendo aí? Não é desconhecido, é um irmão conhecido da gente, né? Tá desativado o áudio, mas seja bem-vindo. Então, os espíritos se ligam não só a pessoas, como também a objetos ou lugares. Kardec dá um exemplo, os espíritos dão um exemplo muito interessante. Alguém que é avarento, né? Digamos aí que Eudes consiga ter, juntou dinheiro, escondeu ali as joias dele debaixo de um local ali na casa dele, né? Ele escondeu ali bem escondidinho. Aí de repente ele morre. Porém, ele não, ao morrer, ele não deixou de ser Eudes, nesse caso um exemplo, tá? Que seria uma pessoa ligada às coisas materiais. Então aí, como chama, for materializado, apego às coisas materiais. Então ele, quando morrer, não quer dizer que ele vai deixar de desapegar, não, tá? Então ele vai continuar apegado àquelas coisas. E bem provável que ele fique ali perto daquele local onde está o seu tesouro, aquilo que ele guardou a vida inteira. E é óbvio, se ele tiver condições e achar um médium que possa provocar manifestações físicas, ele vai perturbar quem queira pegar o dinheiro dele. É aquelas coisas que a gente chama de locais ou coisas amaldiçoadas, né? Aquela corrente, aquela joia amaldiçoada, né? Aquele imóvel amaldiçoado e assim por diante. Beleza? Então nós temos aí os espíritos que se apegam sim a coisas ou a lugares, tá? Claro, óbvio, né? Eu espero que vocês já tenham entendido que eu nem dei boa noite a Claudete. Claudete entrou, nem boa noite. Claudete, desculpa, viu, Claudete? Mas boa noite para você também aí, né? Rafa Maria, me perdoe, Claudete. Depois você cobra aí espiritualmente, viu? Do jeito que você quiser. Vou fazer 5 Ave Maria para você e 4 Pai Nosso. Já pago. Então, lembrando,
Os espíritos que fazem isso são espíritos inferiores, tá? Espíritos inferiores. Uma das características dos espíritos inferiores é o apego às coisas materiais. Um espírito superior, um espírito de luz, ele não vai ali se apegar às coisas materiais. É óbvio que existe aquela lenda, né? Aquela situação de lugares e objetos bentos, né? Lugares abençoados, objetos abençoados. Mas o que liga uma certa determinada característica a um objeto ou a um lugar abençoado não é o apego às coisas materiais, mas sim as pessoas que estão ali, e a fé dessas pessoas movem os espíritos bons para atendê-las. Ixi, Tadeu, ficou meio complicado, não entendi não. Então, beleza, é o seguinte, se você pega um objeto bento, né, um objeto que foi benzido, um objeto que foi abençoado de alguma forma, né, e aí você acredita que aquele objeto tem algum poder. Não é o objeto que tem poder, é a crença que você coloca, a fé que você coloca, né, naquele objeto, que vai atrair espíritos bons que vão lhe ajudar naquela sua crença. Também é óbvio que quem acredita que um objeto é bento e não que os espíritos é que abençoam e ajuda, claro que tem aí a sua evolução um pouquinho ignorante, né? Não vou falar em evolução, vou falar em informação ignorante. Então, que é alguém que acredita num rabo de coelho. É óbvio que o poder do rabo de coelho não está no rabo de coelho. E alguém acredita que o poder do rabo do coelho poderia estar no rabo do coelho, é óbvio que não está entendendo o que acontece. Né? Você tem aquele objeto como um significado de algo maior, mas o que dá poder àquele objeto não é o objeto em si os espíritos que vão lhe ajudar na sua crença. Beleza? Alguma questão ou dúvida até aí? Lúcia Reis, seja bem-vinda. Boa noite. Alguém tem alguma questão? Alguma pergunta? Não. Tá tranquilo até agora? Não tenham medo. A partir de agora, todo mundo vai sair daqui sem medo de entrar num local mal assombrado. Pode ser no pior lugar que tem. Diga aí, seu Lúcio. Opa. Não é que ele não consiga fazer nada. Não, ele consegue, mas ele não brinca. O que acontece, né? O que é o poder de um espírito? No final das contas, tanto dos bons espíritos como dos maus espíritos. O poder dos bons espíritos é principalmente um poder moral, um poder de convencimento, um poder de influência moral. O que significa isso? É o poder de conseguir, através de suas inspirações, ajudar alguém a fazer alguma coisa. Tá? O poder dos espíritos negativos ou os espíritos inferiores também é esse mesmo poder, dependendo da sua condição. Mas é óbvio, se você pega qual é o poder que um espírito do mal tem sobre a irmã Dulce? Nenhum. Porque ela vai chegar para a irmã Dulce e vai dizer assim: irmã Dulce, vamos tomar uma cana grande hoje, vamos botar para lascar. Hoje a gente vai botar para torar. Né? E vai ali chavecar a irmã Dulce para ela fazer aquilo. Não adianta. O poder de convencimento moral dele em cima de irmã Dulce não vai adiantar. Né? Mas se ele pega uma pessoa frágil naquela situação e diz a mesma coisa, a pessoa vai cair na cachaça. Porque ele influenciou dentro da moral da pessoa. Então não existe poderes além do poder que nós chamamos de poder espiritual. O que é o poder espiritual? É o poder que os espíritos têm de alguma forma influenciar o homem. Por que aquela figura emblemática chamada de diabo, né? Diabo, dia, dois, bolos, mãos, né? Possibilidades, né? Então o que existe no diabo? Dia 2 é o poder de dividir, né? Então o que a figura do diabo para os cristãos católicos ou protestantes tem? É o poder de convencimento forte sobre as pessoas. E qual é o poder, né, o poder do bem, o poder do amor? É o poder também de convencimento de fazer o bem. Então é isso que ele está dizendo. Os espíritos maus, eles não conseguem, por exemplo, pegar uma faca amaldiçoada e enfiar no coração de alguém.
Eles não podem pegar ali um crucifixo amaldiçoado, ou sei lá, um copo amaldiçoado e matar alguém com aquele copo. Eles não têm condições, porque a influência deles é restrita à condição dele. Qual é a condição dele? Espíritos que têm apenas a possibilidade de guiar os homens. A pessoa diz, mas isso é muito peba. Não, negativo. Isso é o maior poder que existe. O poder de influenciar as pessoas através do pensamento, da intuição e da vontade delas convencendo é o maior poder que existe. Na verdade, é o único poder que existe. É quando alguém lhe convence a fazer uma coisa, esse é o poder máximo. Né? Alguém que lhe prende ali e deixa você num canto, isso não é poder. Né? Mas o poder de lhe convencer a ficar naquele canto e você pensa que tem que ficar lá porque você quer, esse é o poder máximo. Entendeu? Então, é essa questão de poder que os espíritos estão falando. Né? Eles estão tratando ali do poder de convencimento, o poder que move as coisas. Qual é o maior exemplo de poder que existe? A maior definição de poder que já foi dada por alguém é na passagem do Evangelho de Jesus, onde é tratada a questão do centurião. Né? O centurião está com a filha leprosa, está com a filha doente. Ele procura Jesus e diz assim, Senhor, minha filha está doente, por favor, cure ela. Aí Jesus, peraí, o centurião é o quê? Um oficial romano, né? Um oficial de uma certa... uma patente intermediária. Não é um general, não é um soldado, cabeça de lata, é um oficial ali, né? Um tenente, digamos assim. E aí o centurião vai lá e diz, não, Jesus, não, a pessoa não precisa nem sair daí. Porque eu tenho pessoas às minhas ordens, né? Eu mando a este, ele vai, ele obedece, eu mando e os cabos obedecem. Eu mando em cabo, soldado, sargento, eu mando todo mundo. E aí eu sei que o senhor não precisa ir lá. Eu não preciso que o senhor entre ou vá em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha filha será salva. O que é esse dizer uma só palavra? É o poder da vontade. Jesus tinha o poder de dizer assim, sua filha está curada e ela está lá curada. Através de um poder físico, não é um poder físico, é um poder moral. Entende? Quando um oficial manda num soldado, ele não está pegando a mão do soldado e mandando fazer. O soldado, ele cumpre a vontade porque foi dita por alguém que tem autoridade. Então os espíritos do mesmo jeito. E quem é que dá autoridade aos espíritos? Pergunta de prova. Quem é que dá autoridade aos espíritos? Somos nós. Ao ouvi-los ou ao renegá-los. Como o espírito inferior tem poder sobre mim, em que ponto? No ponto que eu obedeço o que ele faz. Em que ponto ele para de ter poder? No ponto que eu disser que eu não vou fazer mais do que ele está mandando. E assim por diante com os espíritos superiores. Se o espírito superior manda assim, como Jesus Cristo mandou, vai dar tudo que tendes e me segue. É uma ordem, o cara podia ter seguido ali, mas não, eu tenho muita coisa, melhor não. Deixa para a próxima encarnação, a gente desenrola. Eu dou metade do que eu tenho, fico outra metade, mas agora não dá não. Eu prefiro ficar rico aqui do que seguir o Senhor. Então ele não obedeceu Jesus. Tá? Entendeu? A outra coisa é Pedro, vai pra onde, Pedro? Pedro sabia que o povo estava morrendo em Roma, né? Aí vai fugir, né? Aí Jesus, opa, vai pra onde, Pedro? Aí pensava pro Senhor, o povo tá morrendo aí em Roma. Ele disse, não, negativo, vai lá e prega a palavra de Deus. Aí Pedro, tá bom, se mandou eu vou, né? Fazer o quê? Aí Pedro volta e morre, né? Então, é assim, obediência irrestrita a um poder maior. Então, quem é que delega o poder? Somos nós que delegamos o poder a esses espíritos. Beleza? Então, é nesse ponto aí que os espíritos inferiores têm poder sobre nós e os superiores também, dependendo da nossa aquiescência, né? É deixar-se guiar por aquela pessoa, ou não, né? Deixar-se guiar por aquele espírito ou não. Quando eu assim, rapaz, quando eu era pequeno, minha mãe dizia assim, menino, Adeu, você não anda com fulano não, que aquilo ali é uma má influência, né? E o engraçado é que minha mãe acertou em todos, né? Todos que ela dizia que era má influência, tudo acaba de P até hoje. Se não morreram, não estão presos, né? Então, má influência significa aquela pessoa que te influencia a fazer algo. Ela não te determina a fazer, mas ela te influencia. E quem é que decide? Você que vai fazer o que ela vai fazer ou não, né? Não sabia a mãe que eu era um dos piores que tinha, né? Para influenciar o povo que não presta. Então, mas todos nós sobrevivemos até agora. Os que morreram estão no mundo espiritual, os que estão vivos estão aqui conversando. Beleza? Show? Vamos em frente. Questão número 2. Parou de aparecer para vocês? Parou? Ou está aparecendo ainda? O texto? Não? Não? Todo mundo balançando a cabeça? Beleza. Então não é mentira não. Calma. Oi. E agora?
Show, beleza. Vamos lá. Tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? Pergunta muito importante. Vamos guardar essa pergunta aí, tá? Tem muito ponto para manga aí. Resposta. O princípio ainda é aqui o mesmo, ainda do anterior, né? Que depende da elevação desses espíritos. Os espíritos que já se não acham apegados à Terra vão para onde lhes oferecem ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Forte, isso aí, forte, bastante forte. Então, o que acontece? Pergunta de Kardec. Os espíritos errantes são espíritos que estão livres do corpo, tá? O espírito errante é o espírito que está morto, é o espírito no mundo espiritual, porque nós também somos espíritos, mas nós somos espíritos o quê? Encarnados. Quando nós morremos, nós somos espíritos o quê? Desencarnados ou errantes. Ah, Tadeu, mas tem espírito desencarnado que não é errante? Sim, são espíritos que chegaram num grau tal de evolução que não precisam mais encarnar. Então, eles não são espíritos mais errantes. Errantes o que é uma pessoa errante? É uma pessoa que procura, uma pessoa que está ali buscando, né? Não é aquele que erra, não. Não é errante, é aquele que erra. Ele erra também, né? Porque não é espírito perfeito, mas não, a palavra errante é aquele que busca, né? Está errando pelo infinito, está procurando, está buscando. O que ele está buscando? A perfeição. O espírito chega à perfeição, não precisa mais errar, não precisa mais procurar, ele já encontrou, já chegou. Então o espírito errante é aquele espírito que está no mundo espiritual, aguardando em algum momento uma nova oportunidade de reencarnação. Beleza? Então, o que é que esses espíritos que estão no mundo espiritual, eles têm algum lugar de predileção? Então, por exemplo, vocês podem pensar o seguinte: quando vocês morrerem, onde é que vocês gostariam de estar? Né? É uma pergunta que eu faço assim às vezes direto. Né? Onde eu gostaria de estar quando eu morrer? Porque a gente sabe que a morte nos liberta de muitas limitações. Né? Ela nos liberta das limitações. Tem gente que diz assim: eu queria estar, sei lá, no iate, né? Eu não vou para o iate, mas eu gostaria de estar. Outros, eu gostaria de ir para visitar os museus, né? Outros, não, eu gostaria de visitar outros planetas. Então, as predileções que nós temos, muitas vezes elas vão ditar aí as predileções de quando a gente vai estar no mundo espiritual. Claro, guardado um pouquinho mais de consciência quando a gente morrer. Quando a gente morrer, é aquela situação. Quando você morre, acontece uma coisa incrível. Tudo mais perde o sentido, a não ser as coisas realmente importantes. Isso é uma coisa grave para nós, né? Porque se eu for perguntar para cada um de vocês hoje o que é importante na vida de vocês, vocês vão fazer uma lista enorme de coisas importantes. Porém, imagina... mas eu não consegui entender, é simples. Imagina que você está num barco no meio do Oceano Atlântico, perdido no barco, sem eira nem beira, sem água, comida, sem nada. Pronto. Esta é a nossa condição no mundo espiritual. Nada mais importa. Só importa a sua vida naquele momento. Né? Nada mais importa. Você está ali, não está vendo só água, meu filho. Você não tem negócio assim. Ai, minha camisa está rasgada. A pessoa diz, eu cheguei no trabalho um dia desse, aí o cara disse: Ei. Aí eu, o que foi? Tem um buraco aí na tua camisa. Não, pelo amor de Deus. O cara estava preocupado com o buraco da camisa, imagina. Então você diz: hoje eu não vou comer tal coisa. A gente fica nessas preocupações meio bestas, né? Então imagina no meio do oceano. Não importa se tua camisa está furada, se você está com o cabelo bagunçado, né? E assim por diante. Nada disso importa, meu filho. Só tem ali a tua sobrevivência. No mundo espiritual a mesma coisa. E os espíritos falam isso lá na questão 919, do livro dos Espíritos. Né? Só, como é que eu faço para me tornar uma pessoa melhor? Se meu filho, imagina, se tu morrer hoje, onde tudo perde a importância, tudo que é material perde a importância, o que é que sobra para você? Sobra eu, simplesmente o meu ser, o meu espírito. Né? E quando sobra isso, aí sim os verdadeiros interesses vão fluir, vão surgir. Quais são os seus verdadeiros interesses? A primeira coisa, as pessoas que a gente ama, por exemplo. Isso a gente já pode colocar como um bom parâmetro, porque ainda hoje, encarnado, nós temos as pessoas que nós amamos como um parâmetro de referência, é ou não é? Né? Você tirar tudo, uma coisa que você vai estar no meio do mar, que você vai sentir como importante, e as pessoas que você vai deixar ao morrer ali de inanição, fome, sede, frio e seja lá o que for, desidratado.
que vai sobrar, você, poxa, eu queria estar com a pessoa que eu amo. Queria estar com os meus filhos, assim por diante. Então, no desencarne, o que é que nós... E Kardec fala isso muito interessante, os espíritos, não é o local que é importante para os bons espíritos, os espíritos que já se desmaterializaram um pouco. São as pessoas, são os sentimentos que vão nos dar predileção por algum lugar. Então, é bem provável que vocês, ou nós todos aqui, quando desencarnarmos, o que é que vai ser importante? Rapaz, eu não sei onde vai ser. Eu não sei se vai ser no fundo do mar. Eu não sei se vai ser do lado escuro da lua. Eu não sei se vai ser em Júpiter, em Marte, na caixa prego. Eu só sei que eu quero estar com quem eu amo. Então, o que é que me une? O que é meu lugar de predileção no mundo espiritual? É perto das pessoas que eu amo. E eu tenho confiança que as pessoas que eu amo, pelo menos, guardaram ali uma caverninha quente, com uma laminha legal pra gente dar uma lambida quando tá com sede, né? Um fedor de carne podre assim rodando pelo coisa, tem assim pelo menos uns 10 minutos de luz do sol no meio daquela negridão, daquela coisa escura de sofrimento e dor. Pronto, a galera que eu amo vai estar ali cuidando, né? Aquela velha história de que, rapaz, o que é que eu vou fazer no céu se nem os meus amigos vão estar lá, né? Que diabo vai no céu? Não tem futuro. Então, é mais ou menos essa situação no mundo espiritual. Agora, tem espírito que é tão inferior, tão materializado, e aí a gente tem que tomar cuidado para não nos tornarmos esses espíritos, enquanto encarnados, que se apegam a coisas, a lugares, né? Poxa, foi nesse lugar que eu vivi os dias mais felizes da minha vida. Aí morre e continua pensando que aquela casa é o lugar mais feliz da vida dele, que não é. Ele foi feliz por vários outros motivos, não pelo lugar. Ele poderia ter sido feliz do mesmo jeito em outro. Mas aí ele relacionou e se apegou àquilo. Ou se apegou para passar minha vida inteira, 80 anos ganhando dinheiro. Passei 80 anos ganhando dinheiro. Então, o que é importante para mim? A minha família, as pessoas que eu amo, né? Não. O que é feliz para mim, minha mãe, não. Feliz para mim é o dinheiro que eu ganhei. O que é que eu faço? Eu vou ficar do lado do dinheiro que eu ganhei. Percebe? Então, é o que Kardec está dizendo. Espírito inferior se liga a coisas, né? Espírito superior, espírito bom, já melhorzinho, se liga a pessoas. De preferência, pelos laços do amor e da afinidade, porque também tem aquelas ligações que não são tão legais, que é pelo ódio, pelo rancor, pela vingança, pelo apego sentimental, por tudo isso, né? Por ciúme e assim por diante. Beleza? Ficamos bem aí orientados em relação a isso aí? Todo mundo entendeu? Cada um pensando na sua caverninha aí, no mundo espiritual. Né? Aham. Você sabe... Opa! Fala em nome de Jesus. Bom, daqui a pouco a gente vai falar, daqui a pouco, ou amanhã, ou qualquer dia, nós vamos chegar nesse ponto. Porém, é uma questão que a gente pode resolver assim. Para que seja uma manifestação espiritual, você tem que ver alguma intencionalidade. O que é a intencionalidade? Só quem tem intencionalidade é a inteligência. Uma inteligência mais desenvolvida, né? Só quem tem a intencionalidade é uma inteligência mais desenvolvida. Logo, para que você perceba uma inteligência, é preciso que você encontre o quê? A intencionalidade, tá certo? Então, por exemplo, se você vê você voltou no tempo, você chegou lá na época dos dinossauros, e você encontra um açafrão, né? Um açafrão ali, ou uma armadilha para pegar passarinho. Né? Alguém pôr aqui essa, né? Pegar ali, seu Lúcio pegava muita rolinha, né? Para fazer aquele assadinho que a gente chega crocante nos dentes. Então você pegava ali, né? E colocava aquela armadilha para pegar aquele passarinho. Só que você está na época pré-histórica, você encontrou um objeto daquele, isso não se criou sozinho. Alguém colocou isso aqui querendo pegar um passarinho. Então, quem é que fez isso? Foi um dinossauro? Foi um raio que caiu e fez? Não, foi alguém com uma intenção. Quando você encontra a intencionalidade em algo, você volta e diz, não, a intenção só existe quando você tem uma inteligência por trás. Beleza? Do mesmo jeito que você faz assim,
Deus, como é que eu encontro intenção na natureza? Na natureza, tudo que existe tem uma que os estudiosos chamam de telos, né? De um objetivo. Telos, objetivo, intenção, funcionalidade, uma consequência. Então, se você tem uma consequência na vida de alguma forma, um objetivo na vida, então ali tem algo inteligente por trás. Deus é inteligente porque você encontra intencionalidade em tudo que existe. Beleza? Então você vê uma flor, aquela flor ela é cheirosa para que o passarinho venha, ali o beija-flor, ela é docinha, tem toda uma questão inteligente ali por trás de intenção. Voltando agora para o que o senhor perguntou. Então, como é que eu encontro um mal-assombro, realmente um mal-assombro? E só é provado que é um efeito espiritual quando você encontra algo inteligente naquele efeito. Então, se sua televisão simplesmente ela fica apagando e acendendo, não quer dizer que é um espírito. Porque uma televisão que esteja com curto-circuito fica acendendo e apagando. Agora, se uma televisão que acenda quando você manda, apaga quando você manda, dá 3 piscadinhas quando você manda, dá 4, opa, tem uma intenção ali, eu estou dialogando com ela, é óbvio que ali tem uma inteligência. Percebe? Então, outra coisa, não precisa ser tão complexo assim, pode ser mais simples. Então você faz assim, ó, você está numa casa e de repente a sua roupa tá, você organizou seu guarda-roupa, né? Por isso que eu não organizo nada, porque as coisas desorganizadas não tem condições de se desorganizar, né? Aí digamos que você está com um negócio lá organizado, né? Todo bonitinho ali, arrumadinho, as gavetas. Aí o que você faz? De repente você sai, quando volta tá tudo desorganizado. Aí você, sei lá, pode ter sido alguma coisa que aconteceu. Aí você arruma de novo. Quando você volta, aquilo está desarrumado. Não, peraí. Você procura se não tem ali um Tadeu ali querendo bagunçar sua roupa escondido, né? Querendo pregar uma peça em você, não tem alguma coisa. Não achou nada, a casa está trancada? Ora, é óbvio que ali tem uma intencionalidade por trás. Intencionalidade de quê? De transformar a tua organização em bagunça. Veja que tem uma intenção. O contrário também é verdadeiro, sei lá. Eu deixo minha toalha em cima das coisas. Em todas as coisas. Aí, de repente, ela está no lugar. Ela não foi sozinha, alguém arrumou. Se eu estiver sozinho e alguém arrumou, não fui eu. Eu não tenho esse costume, não faço isso. Então, foi alguém. Se não foi ninguém encarnado, foi quem? Foi alguém desencarnado. Então, nós temos que procurar as manifestações espirituais através da inteligência que elas transmitem. E não simplesmente de barulhos e coisas do tipo, beleza? E quando você encontra, o que é que você faz? Aí a gente vai ter que perceber o que é. Quem é o médium, né? Não necessariamente você vai saber quem é, mas as formas da doutrina espírita vai nos dar aí como a gente vai melhorar essa situação. A melhor delas, vou logo adiantar para vocês, é você orientar o espírito que está perturbando daquela forma. São os dois caminhos, né? Primeiro você orienta o espírito, moraliza o espírito, e segundo, você moraliza e orienta o médium, né? Aquele espírito está fazendo com a intenção. Qual a intenção do espírito de te assustar? A resposta está na pergunta. Qual é o objetivo do espírito em te assustar? Te assustar, né? Então, se você não se assusta, você acabou a situação dele, né? Você acabou. O cara que vem para você e se fantasia do cão, né? Apareceu com um diabo, com o vermelho ali, boa, você não tem medo de tudo, não. Eu sei que tu é espírito, não fez nada contra mim. Testem isso, deve ser um fenômeno bem legal, né? Quem tiver a oportunidade de fazer esse teste, que deve ser bem, bem interessante do coração ali. É um treinamento para cardíaco. Então, quando você não tem medo dele, eu não estou dizendo para não se assustar, estou dizendo para você não temer ele, vou morrer ali, ele vai me matar, vai tomar meu corpo. Você tirou 100% da possibilidade dele, porque essa é a única coisa que ele tem para lhe influenciar, é o susto. Se ele não te assusta, se ele não te dá medo, o que ele vai fazer com você? Nada. Não tem nada para fazer com você. Né? Percebe? Então, o objetivo é tentar descobrir o que está acontecendo, quem é aquele espírito, e tentar orientar também o médium através da... Como é que a gente vence o medo? Com conhecimento, né? Então, instruir o médium, moralizar ele e fazer com que, ao ser moralizado, que acontece uma magiquinha. Qual é a mágica que acontece quando a gente é moralizado? Nós aproximamos de nós os espíritos que nos protegem. Pronto. Você acabou a influência do cabo e você ainda pegou a proteção. Quem é que pode contra isso? Não tem espírito inferior nenhum que possa contra esses mecanismos e essas ferramentas aí. É fácil fazer isso?
Não, não é fácil. Por que não é fácil? Porque esses espíritos geralmente agem sobre os nossos medos, né? Ou sobre as nossas fragilidades, sobre as nossas dependências, sobre as nossas brechas, nossas janelas. E se eles agem sobre isso, e se a minha vida inteira eu não conseguir mudar, é óbvio que eu não vou mudar de uma hora para outra. Beleza? Mais questões? Mais alguém falou aqui no chat. Lúcia pergunta, né? Esses espíritos inferiores descritos na resposta nem sempre são mais do que? Não entendi. Maus, deve ser. É isso? Nem sempre são maus. Isso. Isso mesmo. Então, é verdade. Inferioridade não significa maldade. Nós é que atrelamos uma coisa à outra de forma artificial. Ou seja, não significa necessariamente. Você pode ter espíritos inferiores, ou seja, não tem conhecimento, são espíritos que estão apegados às coisas devido à sua involução, ou seja, não progrediram ainda, mas não tem maldade. Um espírito pode muito bem estar completamente perdido, sofrendo, e de repente ele encontra um médium de efeito físico numa casa, ele não sabe o dia e começa a tentar influenciar aquele médium para tentar se comunicar. Para quê? Para fazer o mal? Não, para pedir ajuda. Então ele é inferior, mas ele não é mau, ele é sofredor. Né? Então, mas existem sim os maus. Os maus encontram isso como uma forma de prejudicar as pessoas. A maldade está, mais uma vez, como eu falei, na intenção. O espírito tem a intenção de prejudicar o médium e consegue. O sofredor, que é inferior, mas não é mau, ele não tem a intenção de prejudicar o médium, mas de alguma forma ele prejudica. Né? Quem é médium sabe da sensação terrível de você ter sobre sua mediunidade ou sobre a questão do seu espírito, né? Ele influenciando um espírito sofredor. Você vai sentir praticamente as dores que ele sentiu. Ele está vendo por maldade? Não. O que é que nós temos aí nessa pergunta de Lúcia? Uma coisa importante. Os espíritos que chegam na desobsessão nem sempre são maus. E não podem ser tratados como tal. Eles têm que ser tratados como espíritos sofredores. Mesmo os maus sofrem também, tá? Claro, mas claro que o tratamento é diferente. Mas a gente não pode misturar tudo num saco só. Tá bom? Senão vai dar problema. Às vezes o espírito está lá mal assombrando uma casa e ele não é mau. Selva? Ope, alguém falou aí? Ope, diga aí, Wilson. Sim. É assim, mas não é perfeitamente assim nas pessoas imperfeitas como somos todos nós, né? Então, a regra é essa, tá? O amor, ele atrai para nós os bons espíritos, tá? Isso é uma regra. Mas, na verdade, isso não é como é que eu posso dizer? Não é simplesmente eu amar para que tudo que eu tenho de defeito, imperfeição e ainda necessidade de progresso desapareça mediante essa caridade que a gente faça. Não é assim. E isso é importante a gente falar. Por quê? Porque, inclusive, foi você que uma vez falou uma coisa muito interessante, que eu me lembro porque eu tinha lido algo, né, sobre a vida dos santos, né? E uma coisa que a gente exige muito, não só dos santos, a gente exige muito de nós e dos outros, né, uma perfeição, um estado de perfeição que só quem teve na Terra foi Jesus. A gente pode dizer que o único que foi influenciado realmente pelos Espíritos e não se deixou influenciar foi Jesus. Né?
Ou seja, toda vez que um espírito mal vinha, ele dava o comeback do cabo e o cabo não tinha o que fazer, né? Porque a evolução dele, como ele era perfeito, para nós, né? Claro, ele não é perfeito absolutamente, mas para nós como referência é o máximo. E como eu não posso pensar mais do que o máximo, para nós ele é perfeito. Então, ele realmente não tinha brecha alguma e não tinha condições de um espírito. Mas, tirando Jesus, todos os outros são imperfeitos. Por mais evoluídos que sejam, por mais superiores que sejam, por mais santos que sejam, porque o santo é aquele padrão de referência mais próximo que tem do padrão que é Jesus, o padrão maior que é Jesus. Mas nenhum deles, né, chegou a um patamar que não tenha tido brechas para que sofressem influências e sofressem com isso. O exemplo que você deu é muito bom, porque o Paulo de Tarso, ele é um cara que todos nós sabemos da evolução espiritual dele, que é enorme, mas também nós vemos na literatura espírita e não espírita, no próprio Evangelho, os defeitos que ele tinha em relação a ainda, por mais que for, de assassinar mesmo, de mandar matar, coisa que um espírito superior, um espírito perfeito não faria de hipótese alguma, né? E o próprio Divaldo também nem vou falar, porque um cara que tinha uma obsessão como Divaldo teve por aquele tempo todo, não é por acaso, né? Então, apesar daquele conflito, a vontade de se suicidar, né, toda aquela questão que Divaldo apresenta, que Chico apresentou, daquelas perturbações, não é característica de espírito perfeito. Espírito perfeito não tem aqueles momentos de colapso, de chegar perto de um suicídio, como Divaldo teve, de chegar perto de chegar numa como é que chama? Uma obsessão tão forte como o Chico também teve. E todos os outros, se você pegar a Madre Teresa, ela ajudava muito, mas ela tinha aquela questão de deixa ele morrer comigo, né? Não, deixa eu levar esse cara aqui para cuidar, não, deixa ele vai morrer aqui comigo, né? Se você pegar todos eles, o Pedro, você vê que Pedro era superior, era perfeito? Não, Pedro, o cara vai mexer com ele dando uma faca no cara, um espírito perfeito. Por mais que ele estivesse na Terra, ele não teria aquela reação, porque não teria espaço para aquela reação dentro dele. Então, é por isso, os espíritos são muito sábios, é uma coisa impressionante a sabedoria dos espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos, assim, Espírito Verdade, qual seria o médium que nós chamaríamos de perfeito, né? A pergunta de Kardec é muito pretensiosa, né? Qual seria o médium que nós poderíamos chamar de perfeito? Ele queria um padrão. Os espíritos dizem, perfeito? Dizei bom, e já são raros, porque na vossa terra a perfeição é inacessível. Dizei bom, não é perfeito. Bom ainda tem ali, e já é raro, né? Então, esses irmãos, eles estão passando pelas provas. Claro, se você for pegar o que Divaldo passou de prova, eu não aguentaria durante 30 segundos. Mas não quer dizer que ele não tenha ali a sua carga de provações ainda e de expiações a passar. Espírito perfeito não tem mais prova e expiação, tá? Ele só tem ali experiências que vão colocando para frente, mas provas e expiações não. Beleza? Então, esses irmãos que nós temos como referência são referências sim. Não estou negando a referência dos santos, né, dos grandes homens de forma nenhuma, não é esse meu objetivo, não entendam desse lado, mas sim, eles estando encarnados, eles têm ali as suas brechas, as suas fragilidades espirituais, as suas necessidades de evolução. Então todos eles têm. E por que eu falei no começo que isso era importante para nós? Porque o nosso nível de exigência para conosco e para com os outros tem que levar isso em consideração, tá? Então, quando a gente está falando de médiuns, a gente tem que estar falando de médiuns que estão buscando, nós, normal. Nós somos médiuns que estamos buscando o nosso progresso, o nosso conhecimento, a nossa evolução, mas que temos toda essa carga, a gente tem que levar em consideração. Então, nós não só podemos ser muito carrascos, né, e exigentes demais com os nossos erros, nossos defeitos. Temos que observá-los, é aquela questão do perdoar, né? Não sei se vocês sabem, mas perdoar é perdonar, né? Perdonai, né? Que é tipo um começar de novo, né? O perdão é aquele negócio que você refaz, né? Tipo um refazer, um recomeçar, ter uma nova chance de fazer de novo, uma nova chance de fazer de novo. Então o que é que você faz? Você errou, não é para se martirizar, isso aqui é a minha evolução, mas não é uma desculpa para fazer, é simplesmente daqui para frente eu vou fazer diferente. Se cair de novo, repete, perdoar
é uma coisa infinita, beleza? Mais ou menos por aí, ok? Vamos lá, vamos continuar. Temos aí até meia-noite hoje, será um serão mediúnico. 1h da manhã a gente começa a receber os espíritos. A gente começa de São Francisco para cima de 1h da manhã e aí... Eita, parou, né, de compartilhar com vocês aí. Aí tá só parando. Não sou eu, juro. E aí, foi? Oi. Beleza. Vamos lá. 3. O apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? Resposta: certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado, sem por isso que seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens? Então, eu acho que a gente já falou sobre isto, né? Então, deve ter ficado bem entendido por todos que a maldade não pode ser confundida com a inferioridade, tá? Inferioridade é uma condição natural do homem, de todo ser. Maldade é um caminho que a gente escolheu de alguma forma e que cabe a nós fazer a volta. Beleza? Vamos para frente. Estão vendo aí? Não, né? Toda vez que eu mudo de tela, o bicho desaparece. Vamos lá. Calma. Beleza. Só prossigo quando eu vejo o legalzinho de vocês. Tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Resposta: nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. A imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui à presença dos espíritos o que não passa quase sempre de efeito muito natural. Muitas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore e por aspecto o grito de um animal ou o sopro do vento. Os espíritos gostam da presença dos homens, daí a preferência os lugares habitados aos lugares desertos. Percebam que é o contrário, tá? Kardec está falando que é o contrário. Os espíritos não preferem lugares isolados e que a gente acha que é mal assombrado. É a nossa imaginação que dá uma viajada, né? A gente deixa essa nossa imaginação viajar quando a gente imagina que esses lugares mais isolados, ruínas e assim por diante. Eu me lembro quando eu ia para o sítio de um amigo meu que fica ali em Janduís, por ali, bem ali, né? E quando a gente passava, toda vez que a gente passava numa casinha lá, aquelas casinhas abandonadas, ele sempre contava a mesma história, né? Que é uma mulher ali é mal assombrada, por isso que ninguém vai morar e tal. Mas assim, é sempre no ouvir falar, né? Geralmente as pessoas não têm. Então, esses lugares, castelos, né? Tem lá o castelo do Conde Drácula, né? E assim por diante, é excitado pela imaginação, mas não existe muita prova de que aqueles lugares sejam mais mal assombrados do que os outros lugares. E os espíritos dizem que é o contrário. Os lugares geralmente mal assombrados são os que têm pessoas, porque lembram o que faz uma comunicação física ser possível de se efetivar? É a presença do médium. Se for um lugar muito isolado, não tem médium lá, meu filho. Então não tem efeito físico, não tem nada, não vai ter barulho. E aí, às vezes, quando as pessoas vão para lá, é que por ali tem um médium que vai e faz a comunicação. Beleza? Então, os lugares que tem pessoas é que tem mais manifestação. Beleza? Tanto é que você só sabe... Porque a primeira pergunta é, como é que você sabe que tem mal assombro lá se não tiver gente lá olhando? Como é que você sabe que tem um negócio de barulho lá se não tem uma pessoa para ouvir o barulho? Beleza? Então, a maioria dos casos que tem registrados, filmados e assim por diante, são lugares mais ou menos
habitados. Claro que nesses lugares geralmente aconteceu algo, tem alguma história ali por trás um pouquinho mais mal assombrada, né? Assassinatos, histórias sangrentas, ali assim por diante, que isso também é um fator de exaltação da imaginação, mas os pesquisadores, né, os parapsicólogos, têm encontrado muitos casos de manifestações paranormais, como eles chamam, nesses lugares, tá? Ele não está dizendo que esses lugares não são, ele está dizendo que é muito mais encontrado casos em lugares que as pessoas estão, que as pessoas frequentam, do que em lugares isolados e assim por diante. Beleza? Alguém? Sim? Então, tem, mas não no que você falou sobre os médios sentir a questão energética. Porque o que está se tratando aqui são os lugares mal assombrados. O que você está falando está certo. Tanto não sei se vocês não sabem, mas eu quase que eu ia sendo preso por por uma entrevista que eu fiz numa televisão, porque um coronel pediu para ser desligado aí de um presídio, porque não estava aguentando a condição energética, realmente, né, a condição. Se sentia muito mal nesse presídio, e aí ele vai e me chamou para dizer, fala aí como é que é a situação do presídio. Eu falei, né, não, tem um clima negativo nesses locais, e ele pediu realmente a exoneração do cargo do diretor vice-diretor do presídio, porque ele não conseguia se sentir bem lá, ele não conseguia trabalhar, ele estava assim, tudo péssimo, né? Então tá ligado a isso que você falou, né? O médium, a sensibilidade, ele chega lá e ele sente. Eu que não sinto nada, eu posso chegar lá e tomar café em cima do necrotério ali do ITEP, que eu não sinto nada. Agora, se você pegar um médium sensitivo e botar no necrotério ou em algum lugar, ele tá lascado, porque ele vai sentir coisas horríveis, né? Mas nesse caso, o que Kardec está falando aqui seria efeitos físicos, né? O barulho, quebrar as coisas e assim por diante. Mas esse efeito do local ter servido de cenário, né, de ambiente para crimes, para situações, e os castelos medievais, né, um castelo medieval não era uma coisa linda, né, Frozen ali, onde só o vento e o frio ameaçam. Não, lá a desgraça era o tempo inteiro, eram invadidos, o povo matava os outros, matava todo mundo, tomava conta, depois vinha outro, matava todo mundo que estava ali. Então era sempre um local de muitos conflitos, né, de muitas mortes e assim por diante. Então esses locais terminam sim sendo habitados até hoje por espíritos, mas não necessariamente que sejam espíritos que causem ali o mal assombro, beleza? Porque sempre tem que ter esse médio aí de efeito físico para poder efetivar a situação. Lúcia falou uma coisa aqui, deixa eu ver quem foi. Lúcia. Foi Lúcia. O medo é fabricado por nossa imaginação, que surge a partir da ideia de sabermos que os espíritos estão por toda parte. Sim. O medo dos espíritos, ele tem algumas características, né? Primeiro, que ele é um medo ligado ao instinto de conservação, né? O medo ele está ligado ao instinto de conservação, porque você tem medo dos espíritos porque ninguém quer morrer para saber como é lá, né? É muito bonito, mas não quero ir agora não, né? Todo mundo tem essa situação, é o medo para preservar a vida. E principalmente o medo, e o que a imaginação incentiva aquele medo, é o desconhecido. Né? Quando nós desconhecemos, né, a gente começa a criar, até porque o mundo espiritual não é desconhecido por completo nosso, nunca foi. O problema é que a imagem que é passada para nós no mundo espiritual é cheio de, como você falou, de elementos imaginativos altamente negativos, né? Se você pegar a tradição cristã, você vai pegar o quê? Você vai pegar o inferno de Dante, né? Que é uma coisa terrível. Se você for para o oriental, já também tem as fases ali, os
os degraus também do inferno. Aonde você pegue, nós vamos ter ali situações bem complicadas de como é o mundo espiritual, né? Então, e aí vem esse nosso medo, porque nossa imaginação ela não é uma tábua rasa em relação ao mundo espiritual, ou seja, não é vazio, ela já é povoada de um monte de coisa ruim. E aí quando a gente começa... Agora imagine isso na minha vida, tranquilo, porque eu não tenho mediunidade nenhuma, não sinto nada, não vejo nada, mas imagina quando essa pessoa que tem essa imaginação recheada de figuras ruins, né, de figuras negativas, como é que ela entrar em contato com esse mundo espiritual, né? Ela está entrando em contato com o mundo infernal, no final das contas, é o inferno. Um inferno de milhares de possibilidades. Hoje, com os filmes, né, com a internet, a coisa triplicou de negativo. Né? É muito pior, porque antigamente o cara contava uma história e o cara ficava imaginando como era o inferno, mostrava uma gravurazinha ali. Hoje em dia tem lá o filme do Satanás tomando conta do seu corpo, bebendo seu sangue, e você, meu Deus, e agora o espírito ali, o espírito sugador vai lá e vai chupando o seu cérebro. Eu me lembro até hoje, High Laser, o nome do, acho que foi High Laser, o nome do filme, que era lá uma descrição do inferno, que até hoje eu me lembro, os CDs assim na cabeça do cara, o outro tinha um montado de prego na cabeça. Aquele negócio me assombrou por muito tempo, porque ali era meu imaginário do mundo espiritual. Então as crianças hoje têm isso aí. Mas quando a doutrina espírita vem dizer, não é nada disso. Uma coisa que muito me marcou é quando eu chego no livro dos Espíritos, assim, a gente lê, né, que o momento da morte não dói, né? O momento da morte, o espírito não, ele se desligou antes de morrer, né? Então quando você vê uma pessoa queimada, você imagina, caramba, ela tá ali queimando. Você imagina ela sentindo o corpo derreter. Em 99% dos casos, a pessoa já está desligada do corpo antes que ela sinta o corpo dela queimar. Sei lá, você sofreu um acidente de carro, bateu, o seu corpo se despedaçou. Aí você fica meio que imaginando a dor que é você sentir. Se minha unha cai, né, e eu já sinto dor, imagine perder um braço, uma perna e de repente morrer. É uma coisa terrível. Mas casos de morte por problema do coração, né? É uma dor enorme, realmente é uma dor muito grande o coração. Opa, acho que o computador está desligando aqui. Pera aí, galera, rapidinho. Eu acho que a tomada não está conectada aqui no computador. O que aconteceu? Como pode estar desligando assim? Calma. Oi. Foi mal. Sim, voltando. Então, a imaginação tem um efeito muito, muito influente, né, no nosso medo aí, realmente, ela aumenta bastante, mas com a doutrina espírita, e aí nós conseguimos colocar aí a coisa mais ou menos no seu devido lugar, mas lembrando que essa carga imagética, imaginativa, do nosso imaginário, antes ela está sempre, de alguma forma, influenciando, né, a nossa formação, mesmo que espírita. Daí a importância da evangelização espírita desde pequeno, para já ir sendo o combate na fonte, na origem desse imaginário problemático. A criança criada lá, ela já vai sendo alimentada e isso vai fazendo um contraponto, né, digamos assim, do que ela possa estar sendo formada no seu imaginário sobre as coisas do mundo espiritual. Beleza? Meu povo, nós estamos aí nos aproximando do término da nossa reunião. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu acho que não vai dar tempo da gente ler mais nada. Alguém tem alguma questão a mais para acrescentar nesses minutinhos? Se não, vamos encerrar. Dou-lhe uma. R$5 para quem participar. Pergunta. Então, meus irmãos, muito obrigado aí a todos pela participação. Que Jesus nos abençoe nesta noite. Não esqueçam que nós estamos em novo horário. Estamos em novo horário. Oi, boa noite. Valeu. Estamos em novo horário, 19h30. Valeu. Então, muito obrigado vocês todos, tá? Pela participação. Os que ficaram caladinhos, os que participaram, todos. Muito importante. Não esqueçam de ler o material em casa, por favor. É um capítulo muito interessante aí para que todos possamos ler. Lugares mal assombrados. Tá? Então, muito obrigado. Jesus nos abençoe. Fiquem todos com Deus. Vamos ver se a gravação agora deu certo. Vamos ver se a gravação deu certo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.